Oi gente, meu nome é Jennifer, sejam bem-vindos ao meu canal. E se você não me conhece, aqui no meu canal eu compartilho sobre livros e desenhos. E no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês a minha experiência de leitura e os livros que eu já li e o que eu estou lendo sobre o tão falado assunto Harém Reverso. Recentemente, meu último vídeo que eu postei de leituras aqui no canal, eu compartilhei com vocês que eu tinha lido a série da Rainha dos Elementos e eu gostei tanto desse assunto, desse universo, que eu dei continuidade com a série Rainha dos Vampiros. Mas vamos falar primeiramente da Rainha dos Elementos. Eu li os 3 primeiros, né, a trilogia, que compõe o livro 1, 2 e 3 da Rainha dos Elementos. Aqui a gente vai basicamente conhecer uma personagem que ela é metade humana e metade Fae. O que é um Fae? Um Fae é um ser meio que sobrenatural ali, como se fosse uma fada, mas não é uma fada, mas que tem afinidade com os elementos da terra. Esses elementos são o espírito, o fogo, o ar, a terra e a água. São 5 elementos e a nossa personagem principal, ela tem, por algum motivo, afinidade com os 5 elementos, que é uma coisa muito, muito rara, porque geralmente os Faes, eles têm afinidade com um elemento ou com 2 elementos e só. Nada mais do que isso, e a nossa personagem principal não. E com isso vai fazer com que, como ela tem muito poder ali, ela acaba tendo afinidade com cada um personagem de um elemento ali para ajudar ela com todos esses poderes. Por ser muito poderosa, ela precisa dessas pessoas, desses homens em específico que vão aparecer ali de cada elemento para ensiná-la a trabalhar com esses poderes, a lidar com tudo isso e não ser um perigo ali para aquela terra dos Faes, né? Porque ela estava ali no mundo humano e o nosso personagem ali do espírito, ele vai lá buscar ela e ela acaba explodindo poderes para todos os lados, explodindo fogo e tudo mais. E isso acaba sendo algo perigoso e ele leva ela para o mundo Fae e lá eles começam a trabalhar dessa forma sem saber se ela vai se tornar um perigo, uma arma que vai ter que ser destruída ou se pode ser controlada e lidar com todos esses poderes que ela tem em mãos e que ela não sabe controlar porque ela até aquele momento específico que esse Fae do espírito vai lá buscá-la no aniversário dela, ela não sabia nem que ela era uma Fae. Ela não tinha consciência de que ela tinha poderes, de que ela era uma Fae e que existia esse outro mundo paralelo ali, além do mundo humano. Entrar nesse universo que foi criado pelas autoras Lexi e JR é maravilhoso, assim, é um universo incrível, muito bonito. Eu gostei muito de entrar nesse universo da fantasia que foi criado aqui e principalmente acompanhar a jornada da nossa personagem principal, tentando entender tudo que está acontecendo e lidando ali com esses personagens que vão aparecer para trabalhar com ela esses poderes. E cada personagem tem suas características, tem suas personalidades e é muito interessante, é muito envolvente o romance que surge entre todos eles, porque afinal de contas ela acaba por ter essa afinidade, ela acaba se ligando aos poucos com cada um desses personagens, por isso que é chamado de Harém Reverso. E é muito divertido, é muito sedutor. O bom é que os livros, eles são intercalados por pontos de vista de cada personagem. Isso faz com que a leitura seja muito mais dinâmica e o livro seja muito mais envolvente do que se ele fosse somente pelo ponto de vista da personagem principal. E quando a gente entra nesse universo, né, quando a nossa personagem é inserida nesse mundo Fae, a única coisa que a gente sabe é que a mãe dela, que era Fae, morreu, e quando ela morreu, ela matou todos os Faes do espírito, só sobraram pouquíssimos ali e eles estão morrendo por conta de uma praga que foi lançada ali pela própria mãe dela no reino dos Faes. Então a gente vai acompanhar os personagens tentando desvendar todo esse mistério dessa praga que existe aqui e acompanhar todos esses personagens nesses envolvimentos loucos de paixão e tudo mais, de encontros e desencontros, vários plots em vários desses livros, e eu fiquei
muito, muito encantada e super recomendo pra vocês. E aí que eu ia ler o quarto livro, porque existe um quarto, só que quando eu comecei a ler a introdução eu vi que esse quarto se passa muito tempo depois da outra série que foi escrito, que é Rainha dos Vampiros. Então eu resolvi ler Rainha dos Vampiros para ver se eu ia gostar e tudo mais. Então eu comecei a ler o primeiro, principalmente porque eu desconfiava de que poderia ter uma personagem lá, de que seria uma personagem, e quando eu descobri que Rainha dos Vampiros é justamente uma das personagens que aparece na outra série, eu fiquei muito mais curiosa e decidi dar continuidade com essa série também, porque eu gostei muito, muito dessa personagem quando ela aparece na outra trilogia. Ela aparece bem pouquinho, mas já dá pra gente se encantar por essa personagem. E aqui, em Rainha dos Vampiros, foi um sentimento diferente. O primeiro livro eu gostei bastante, mas não tanto, porque eu tava comparando muito com a primeira trilogia. E aqui é diferente, porque pelo fato de ser vampiros, a forma com que eles lidam com os vampiros, né, os homens, lidam com a nossa personagem principal, aqui é diferente, é uma forma muito mais agressiva, que chega até certo ponto, assim, pra mim, meio que ultrapassa um pouco a linha, assim, do que eu considero aceitável, assim, em determinadas coisas. Então, muitas vezes eu pensei em desistir da leitura do livro, mas acabei continuando por gostar muito da personagem principal. Eu gosto muito dessa personagem e queria saber mais sobre a história dela, o que estava acontecendo. E o mesmo aconteceu com o segundo livro, mas ele melhora em comparação com o primeiro, na questão do tratamento desses personagens. Por se tratar de vampiro, já é uma coisa que a gente já conhece mais, né? Porque as histórias de vampiros são muito mais conhecidas, mas aqui é diferente também. A magia que foi criada nesse livro, ele é somente escrito pela Lexi C. Fox. E aqui os vampiros, eles têm uma forma de ligação. Lá, a personagem principal, ela consegue fazer uma ligação, uma conexão com os personagens a partir do momento que ela beija um personagem. Ele já estabelece um vínculo. E esse vínculo, ele aumenta de acordo com os níveis. Se ela beija de novo, ele passa para mais um vínculo. Se ela vai para os finalmente, é um terceiro vínculo. E assim por diante, até chegar no vínculo para sempre, estabelecido para sempre, para a vida toda. E aqui é diferente. Lá nos Fais da terceira trilogia, precisa do consentimento dos dois. Precisa ter esse consentimento para gerar esse vínculo. E aqui não, nos vampiros não existe esse consentimento. As mulheres não têm vez, assim, os homens são totalmente dominantes. Inclusive, quando a nossa mocinha, já no primeiro capítulo, ela é mordida por um desses personagens contra a vontade dela, e ela já é estabelecida no vínculo inicial com ele, mesmo contra a vontade dela, porque aqui não existe essa questão de consentimento. Então, nesse primeiro livro, acontece os vínculos muito sem esse consentimento da personagem principal, com o envolvimento e tudo mais. Por isso que pra mim foi tão conflitante, mas o fato de a história e a personagem principal serem muito interessantes, pra mim eu não consegui parar de ler. Aqui, assim como na trilogia anterior, também cada vampiro, não é vampiro, né? Eles são Fais da Meia-Noite, eles não gostam de ser chamados de vampiros. Cada um tem uma casa específica, tipo a casa de sangue, sombria e tudo mais. Aqui já é um pouco mais complexo comparado com o outro, que era somente os elementos. Aqui uma é de sangue, outra de sombra, sombrio, sangria, são separados por cores, roxo, vermelho, verde, azul, se eu não me engano. E existem todas essas casas, e tem uma que foi extinta. Os Fais da Meia-Noite, que faziam parte dessa casa específica, eles foram assassinados pelos próprios Fais da Meia-Noite para poder dizimar eles ali, porque eles tinham muito poder. E aquilo que a gente já conhece de quando uma pessoa tem muito poder e os outros não entendem esse poder, eles preferem matar e exterminar aquilo que eles não conhecem do que tentar assumir tudo aquilo ali. Então é isso que tá acontecendo aqui nessa história. Por isso que ela é tão intrigante, assim, porque diferente da outra trilogia, que eu já sabia mais ou menos todo o beabá de tudo que estava acontecendo, a gente já tem muito, assim, claro de quem é o vilão,
o que está acontecendo, para onde mais ou menos a história vai se encaminhar, enquanto que aqui na Rainha dos Vampiros é tudo muito confuso, porque a gente trabalha também, além dos faz noturnos, a gente também tem faz que mexe com o tempo. Então ainda é tudo muito enigmático. Eu estou agora no 3º livro e ainda não sei exatamente o que está acontecendo, está muito confuso, eu não faço a mínima ideia de como vai andar, para onde esses personagens vão, porque é tudo muito confuso, diferente da outra série. Então por isso que ela é tão intrigante, apesar dessas outras questões que estão ficando um pouco melhores agora, da questão dos relacionamentos entre os personagens românticos, né? Que estava meio conflitante para mim, a fantasia e a história conseguem me capturar muito mais aqui do que lá, que tudo era bom. Aquela série é maravilhosa. A dos vampiros já tem os seus altos e baixos comigo, mas ainda assim consegue ser boa e eu super recomendo para vocês. Eu estou agora no 3º volume e eu vou dar continuidade, vou filmar alguns takes para vocês e depois, quando eu finalizar, eu venho aqui dando updates para vocês. Uma coisa só para vocês entenderem mais ou menos o que eu tô falando. No final do 2º livro, a autora, Alexis, né, ela até comenta lá no final do 2º livro que aqui, na Rainha dos Vampiros, ela trabalha elementos de bully romance, que é inimigos para amantes, porque realmente tem muito isso. É como se eles fossem inimigos, é tipo enemies to lovers, mas é mais intenso porque eles não respeitam muito a opinião dela, eles não respeitam muito ela ali, tipo, eles ultrapassam muito a linha, o espaço dela, e tipo, ela percebe isso, ela gosta, mas ao mesmo tempo é conflitante, entendeu? Mas, ok, vamos seguir lendo e vamos ver, porque eu tô muito curiosa pra saber onde que tudo isso vai dar. Tá, uma coisa que eu esqueci de comentar é que eu achei muito interessante, é que lá na primeira trilogia é tudo muito colorido, muito bonito, a natureza, as árvores, é tudo muito mágico, aparenta ser muito mágico. E aqui na Rainha dos Vampiros é tudo muito sombrio, assim, muito escuro, porque eles trocam a noite pelo dia, a academia funciona somente à noite, as aulas, é tudo muito diferente, assim, as florestas, as casas, muito assim, realmente é um mundo completamente diferente de Faz, assim. E em vários momentos, eu não que seja parecido, mas é engraçado porque aqui, por eles serem Faz da meia-noite, eles utilizam poderes também com o auxílio de uma varinha. E em alguns momentos isso me fez ter a lembrança de Harry Potter. Mas não tem nada parecido, não é nada perto um do outro, mas é porque me fez, o fato deles utilizarem uma varinha para soltar um feitiço, me fez ter essa lembrança, assim, de Harry Potter, de trazer aquela sensação, assim. E outra coisa também é que lá na outra, é impossível não comparar, né? Mas lá na outra não tem a política acontecendo, mas não é tão forte, tão intensa quanto aqui. Porque aqui a gente tá falando de Faz da Meia-Noite, vulgos meio como se fossem vampiros, que são seres imortais, eles não morrem. Então os anciões, eles estão presentes aqui no poder aqui, né, na sociedade aqui que eu esqueci o nome agora, mas que tem lá também, no conselho e tudo mais. Lá tem, mas aqui é muito mais forte, porque esses Faz, eles não morrem. Então eles estão presentes, eles estão sempre questionando e falando alguma coisa, e se intrometendo nos assuntos relacionados à política aqui, que é muito mais intensa do que
do que foi nos outros livros da outra trilogia. Então é isso, vou continuar lendo aqui. Esse é o estado do meu Kindle atualmente, que mostra o quanto eu estou viciada nessa série. Meu Deus, acabei de terminar o 3º volume da Rainha dos Vampiros e só tenho a dizer que maravilhoso, maravilhoso. E é isso, vou começar agora, vou baixar o 4º volume e dar continuidade nessa série, porque perfeito. Final desse terceiro aqui, espetacular, maravilhoso. Oi, Piro. Bora ler comigo? Vamos? Vamos ler? Tá me julgando aqui. Finalizei o 4º volume da série Rainha dos Vampiros e eu gostei muito dessa série, maravilhosa, como tudo se encaixa e tudo vai se resolvendo ali, todos os problemas e conflitos que surgem no decorrer da série. Eu gostei bastante da finalização, de todos as reviravoltas que acontecem durante essa série, e o 4º volume também é sensacional, assim, tudo que acontece, eu gostei demais e super recomendo pra vocês essa série também. E aí eu finalmente fui lá e li o último volume que faltava, que é Rainha dos Elementos, o próximo reinado ali, que é o 4º volume da outra série, mas que acontece depois de todos os outros livros. É um livro que se passa muito no futuro, tanto que aparecem alguns personagens aqui da Rainha dos Vampiros nesse volume, e alguns personagens de uma outra série que tem, pelo que eu entendi também, que as autoras escreveram, mas eu tava muito... Como eu fiquei lendo um livro atrás do outro, eu meio que tava quase entrando em ressaca literária. Eu gostei bastante desse 4º volume, assim, me fez aquele quentinho novamente no coração, assim, porque entre as duas séries, a minha favorita é a primeira, Rainha dos Elementos. Eu gostei muito mais daqueles personagens, achei eles muito mais carismáticos e divertidos, enquanto que Rainha dos Vampiros, os personagens são mais frios, né? Realmente levando em consideração ali que eles é como se eles fossem vampiros, né? Que são os Fais de Sombra. Então, entre as duas séries eu prefiro Rainha dos Elementos, e esse livro, que é o 4º volume, se passa ali como se fosse o Natal ali deles, e é muito também divertido. Os personagens, eu gosto bastante desses personagens dessa série, e até a personagem principal também. E assim, maravilhoso, assim, só tenho que recomendar bastante pra vocês, tanto as duas séries, leiam, porque é sensacional, a fantasia que foi criada aqui, os personagens, tudo é sensacional e eu gostei bastante, então fica aí a minha sugestão e a minha dica pra vocês. Então essa foi a minha grande jornada pelo mundo do Harém Reverso, e se você tem alguma sugestão de dica de livros que tem essa mesma temática que você gostou bastante, deixa aqui embaixo nos comentários para uma próxima jornada aí. Eu me surpreendi bastante com esses livros e super indico para vocês, e é isso. Curte muito esse vídeo, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e até mais. Tchau!